1767, o rei Carlos III da Espanha expulsou os jesuítas do Chile, temendo que os jesuítas lhe roubassem o reino. E dentre os jesuítas expulsos estava um padre de origem judaica, o padre Manuel Lacunza, o qual foi para a Itália em 1768 e publicou na Espanha, em 1811, o livro A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Anos mais tarde, em 1827, o ministro presbiteriano, o escocês Edward Irving, traduziu e publicou as ideias de Lacunza na língua inglesa. Após essa publicação, em 1830, Irving foi expulso do presbitério em Londres, tendo sido acusado de heresia e criando assim uma nova igreja, a Igreja Católica Apostólica Carismática. Irving tinha como membro de sua igreja Margaret MacDonald, uma jovem neófita de apenas 15 anos de idade, a qual, depois de tanto ouvir os discursos de Lacunza e de Irving, teve diversos sonhos, nos quais se diziam que Jesus voltaria em 2 vezes, depois haveria o milênio, e não haveria tribulação para o povo de Deus, como os cristãos atuais diziam. Irving havia se especializado em escatologia, a doutrina dos acontecimentos do fim do mundo, e se julgava conhecedor dos assuntos apocalípticos. Irving então juntou tudo isso e divulgou esses ensinos no jornal O Relógio Matutino. Nessa mesma época apareceu William Miller, fundador das doutrinas adventistas, o qual previu que o retorno de Jesus se daria entre 1843 a 1844. Quando percebeu que Cristo não veio, Miller tratou rapidamente de mudar as suas ideias e as suas datas, e inúmeros seguidores o abandonaram. Porém, um grupo permaneceu e fundaram assim a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tempos depois, em 1859, um maçom, John Nelson Darby, estudante de direito, pregador anglo-irlandês, organizou as ideias do padre jesuíta Lacunza, de Irving, de Margaret MacDonald. Darby ensinou que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, que para ele duraria 7 anos. E Darby também reinterpretou a Bíblia, criando as doutrinas dispensacionalistas. Os ensinos de Darby foram amplamente disseminados ao redor do mundo quando um pseudo-advogado maçom norte-americano chamado Cyril Scofield publicou a Bíblia de Estudo Scofield. Segundo relatos da época, Scofield foi um advogado maçom, acusado de corrupção e que se entregou à bebida e, como consequência, separou-se de sua esposa e de seus filhos, abandonando-os. Tempos depois, se tornou membro da Igreja Congregacional e trabalhou com Moody. Scofield divulgou amplamente o sistema teológico, desde Lacunza até Darby, o qual afirmava que o retorno de Jesus Cristo ocorreria antes da grande tribulação, e, portanto, os cristãos não deveriam preocupar-se tanto assim. Após ter sido ordenado, Scofield casou-se novamente e passou a fazer conferências bíblicas e distribuindo na América cursos bíblicos por correspondência. Scofield imitou Charles Taze Russell, o fundador da seita Testemunhas de Jeová, o qual afirmava que Jesus voltaria de modo invisível em 1874, seguido por um outro retorno em 1914. Em 1909, Scofield publicou a primeira edição da Bíblia que leva o seu nome. Ele foi patrocinado por banqueiros que tiveram interesse de que essa nova doutrina fosse divulgada. Entre eles estava Henry Drummond, um rico banqueiro inglês e envolvido com ocultismo e práticas de hipnose. Foram distribuídas nos Estados Unidos gratuitamente milhares de cópias dessa nova Bíblia de estudo, a Bíblia de Estudo Scofield. A partir dessa nova crença, mudou-se a mentalidade dos cristãos americanos e, em seguida, de todo o mundo. A maior parte dos cristãos passaram a crer que não mais passarão pela grande tribulação, e se não forem arrebatados na primeira vinda de Cristo, poderão ser na segunda vinda. Juntando-se a isso, surgiu o escritor de ficção Tim LaHaye, que popularizou através de livros e diversos filmes as ideias da Bíblia de Estudo Scofield. E Tim LaHaye lançou também a sua própria Bíblia, a Bíblia de Estudos Tim LaHaye. Os filmes de Tim LaHaye são ficção, como ele mesmo diz,
e mostra as ideias de Lacunza, de Irving, de Miller, de Darby, de Scofield, os quais afirmam que a vinda de Jesus, isto é, o arrebatamento, não será visível, mas será um rapto, uma espécie de sequestro, e que os cristãos que não forem arrebatados poderão ir na segunda vinda ou nos 1000 anos que seguirão. Olá, família, muito boa tarde. Será que finalmente vai sair essa live? Me deixem saber, por favor, como está o áudio. Olha, que dificuldade, mano, que dificuldade. Mas eu estou de boa. Eu sei que o Capetinha fez de tudo para que eu ficasse estressado, mas eu estou de boa. Deixa eu ver aqui como está saindo o áudio. Tá legal, o áudio está muito bom, a imagem também. Nós vamos fazer o seguinte, para quem não sabe, para quem está sintonizando o canal agora, primeiramente, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Foi feita uma live mais cedo e desde o início essa live apresentou problemas, travando, várias coisas que colaboraram para isso. Mesmo com chuva, está chovendo aqui na área que eu moro, mas vem um pessoal para cortar os galhos das árvores, para fazer a poda, né? E também para parar a grama. E sempre que isso acontece, interfere, devido à frequência, creio eu, na conexão da internet. Aí a Baby também fica latindo, coisa e tal, um monte de gente ligando e tudo acontecendo uma coisa atrás da outra. E a live travando bastante. Troquei de câmera, não adiantou. Até que eu escrevi, olha, eu vou parar essa live aqui, deu para fazer 1h e 14 minutos, eu vou parar e vou abrir outra. Aí eu parei, levei meu tempo para acertar tudo e finalmente consegui acertar. Quando eu abri a live, telefonema que eu tinha que atender porque a dona do apartamento falou, olha, eu vou aí para... Ela, desde quando eu aluguei aqui, havia deixado um armário ali na varanda e já 6 vezes eu havia pedido que esse armário fosse tirado e hoje, e justamente no momento que eu abri a segunda live, ela veio aqui com um cara que trabalha para ela tirar esse armário. Aí eu tirou, aproveitei, dei comida para Baby, almocei também. Peraí. Daqui é o alerta. Pronto. Aí aconteceu tudo isso. Mas eu vou fazer o seguinte, para vocês poderem se situar, porque o certo seria ver a primeira live, mas eu reconheço que a primeira live eu deixei lá porque levaria um tempo para falar tudo novamente, então deixei a primeira live. Mas eu peço a vocês que quem tiver o seu tempo, dê uma olhadinha na primeira parte, por isso que eu continuei, eu coloquei aí a Igreja Prostituta Continuação, nós vamos fazer a segunda parte. Mas para situar as pessoas que estão aqui e de repente não viram nem a primeira parte, eu vou fazer um resumo, será feito um resumo para situá-los e eu também poder organizar os pensamentos aqui no cabeção e aí daremos continuidade a esse tema. De acordo? Porém, contudo, entretanto, todavia, antes de tudo isso, eu esqueci de uma coisinha, porque que tem que ser feita. Eu vou colocar a vinheta da mensagem do nosso patrocinador, que é a Rolos Salutes. Aí você aproveita esse tempo, compartilha essa live nos grupos. Nós estamos transmitindo para 11 plataformas, as mesmas que foram transmitidas hoje pela manhã, e para que mais pessoas possam juntar-se a nós, já que todos os anos, eu havia até, por 2 anos, eu não falei sobre o assunto. Eu pensei comigo, bom, não vou mais comentar sobre isso porque não vale a pena, não é possível
que do jeito que o mundo está, do jeito que as coisas estão acontecendo, a rapidez com que tudo está mudando, ainda hajam pessoas que acreditam que um verdadeiro cristão deva celebrar o Natal. Mas, como esse ano o assunto voltou de moda novamente, inclusive podcasts foram feitos com relação a esse tema, pastores estão já falando, e vários pastores estão comentando que não tem nada a ver, não tem problema algum. Então, hoje, como eu estou de folga, sem trabalhar, por isso a minha frustração também, porque eu queria tornar esse dia bem produtivo, mas aconteceu tudo isso. Bom, em tudo dai graças, vou comentar novamente sobre esse tema, se um cristão deve ou não celebrar essa festa chamada Natal. Então, vai vir a vinheta da Holus Salute agora. Compartilhe, por favor, essa transmissão para que outras pessoas possam juntar-se a nós e você também tenha ao alcance das suas mãos a sua Bíblia. De acordo? Então a gente já volta. Olá, pessoal do canal. Tudo bem com vocês? Hoje viemos com um recado especial que vai fazer muita diferença na sua saúde e no seu dia a dia. A Holus Salute tem um presente incrível para todo mundo, o nosso blog de notícias. Lá você encontra conteúdo rico, científico e prático sobre saúde integral, escrito por quem realmente entende do assunto. No blog da Holus, você vai descobrir artigos completos sobre alimentos que curam, como vencer a ansiedade e melhorar o sono, doenças crônicas e prevenção, energia física e mental, imunidade blindada, dicas de fitoterápicos, chás e receitas deliciosas, saúde cardíaca, dor, inflamação, vida íntima e muito mais. E o melhor, todo dia tem postagem nova. Acessar é fácil. Primeiro jeito, entra em nosso site holosalute.com. Desce a página inicial até encontrar blog da Holus. Segundo jeito, vai no Google e digita blog da Holus. Somos o primeiro resultado. Simples assim. E tem mais. Todo dia de manhã postamos no grupo do Telegram Apocalipse 18 o link de um artigo fresquinho para você. Se gostar do tema, compartilhe com a família ou com os amigos. Ajuda muito as informações chegarem a mais pessoas. Ah, e o nosso convite especial. Quer ver algum tema específico no blog? É só comentar lá no canal do Telegram ou mandar o WhatsApp que a gente coloca na lista. Blog da Holus. Seu espaço diário de saúde integral, conhecimento de verdade e qualidade de vida. Acesse agora mesmo e vem fazer parte dessa transformação com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Muito bem, estamos de volta. Então, para quem não assistiu a primeira parte, eu vou fazer um resumo, mas recomendo que você veja essa primeira parte, porque, apesar de todos os problemas tecnológicos ou problemas técnicos, eu considero que o conteúdo ali é de extrema importância. E conforme eu também comentei na primeira parte, aqui eu trago anotações sobre essa festa chamada Natal. Devemos celebrar o Natal? Um cristão deve celebrar o Natal? O que é o Natal? Devemos celebrar o Ano Novo Romano? O que é o Ano Novo Romano? São perguntas que devem ser feitas honestamente e respondidas honestamente e baseadas nas Sagradas Escrituras. O mitraísmo, e na primeira parte foi explicada sobre o que é o mitraísmo. O mitraísmo surgiu na Pérsia, ou seja, no antigo Irã. E hoje o que nós conhecemos e chamamos de catolicismo, na realidade, é um mitraísmo misturado com várias outras seitas e religiões pagãs do passado. O mitraísmo tinha 2 dias sagrados. Quais eram estes? O dia do sol, tanto que em inglês o nome do dia é Sunday, S-U-N-D-A-Y.
se nós separamos, sun significa sol, day, dia. Então, Sunday, o dia do sol. E o outro dia, de 24 para 25 de dezembro, onde era celebrado o Natale Solis, ou nascimento do sol. Esses 2 dias eram sagrados, ou considerados sagrados para o mitraísmo. Aí também foi lida uma passagem de Isaías, capítulo 65, do versículo 1 até o versículo 11, eu não vou ler agora, mas que fala do remanescente a nível mundial. O que é o remanescente? Remanescente, por definição, são todos aqueles que não misturam o santo com o profano. Essa é a definição de remanescente. Então, veja bem, se você se diz cristão, aceitou o sacrifício realizado por Yeshua, que pagou um alto preço, cancelou o escrito de dívida que era contra você, expondo o próprio Heliel Ben-Shahar ao ridículo no madeiro, e pelo sangue você foi lavado e remido, mas você, sendo santo, mistura-se com um profano. Então, perdoe-me, mas você não é um remanescente. Remanescente não mistura o santo com o profano, assim como a água não se mistura com o azeite, assim como o dia é bem diferente da noite. É sim, sim, não, não. Ah, mas eu escuto pastores conhecidos, famosos, que têm os seus canais, os seus estudos aqui nessa plataforma, dizendo que não tem problema celebrar o Natal, que tem até um pastor muito conhecido, todos vocês conhecem, eu tenho certeza, que diz que o dia de Natal é o dia onde mais pessoas se convertem a Cristo, ou o dia onde ele e outros que também o seguem mais pregam a respeito de Yeshua. Sendo que o apóstolo Paulo disse, se não me falha a memória, a Timóteo, prega, insta, em tempo e fora de tempo. O que isso significa? Se o cristão espera chegar à época natalina para falar de Yeshua para as demais pessoas, então você nem convertido é. Porque o certo seria, sempre que se aproveitar, sempre que aparecer a oportunidade, a mesma deve ser aproveitada para você falar de Yeshua, para você evangelizar. Ah, mas eu estou com problemas de saúde, problemas financeiros, problemas isso, problemas de ordem familiar, sentimental. Meu irmão, você não vai falar dos seus problemas. Você vai falar, eu tenho certeza, que pelo menos uma coisa de maravilhosa, pelo menos uma, Yeshua fez por você. Porque problemas todos temos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Será que não há ou não houve nada de bom na sua vida desde que você aceitou a Yeshua como seu único e suficiente Salvador? Eu tenho certeza que sim. Então você não vai falar dos seus problemas. Você vai falar daquele que te amou. É completamente diferente. Porque problemas todos nós temos. E todos nós continuaremos ter. Só um momentinho aqui, pessoal. Aqui, ó. Travou para mim, ó. Num canal, deixa eu fazer um refresh aqui. Hoje tá osso, viu? Hoje tá osso. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Fiz um refresh, agora tá legal. Então, se a pessoa espera a época natalina para falar de Yeshua, me desculpe, mas revise a sua fé, revise o seu cristianismo. Porque esse tipo de cristianismo, deveras, de fato e de verdade,
não coaduna com as Sagradas Escrituras. Então, esse é o remanescente, é aquele que não mistura o santo com o profano. E nesse capítulo 65, do versículo 1 ao versículo 11 do livro do profeta Isaías, é citado, ou são citados, duas divindades, a deusa Fortuna e o deus Destino, que Israel e os povos antigos cultuavam. A deusa Fortuna era adorada pelos babilônios, ou babilônicos, e a tradução da palavra hebreia, Gad, que significa fortuna. Já o deus Destino, tradução da palavra hebreia Meni, ou Menir, também nome de um deus babilônico. A adoção a esses deuses consistia, ou melhor, a adoração a esses deuses consistia em comer carne de porco. Subiam aos montes e sacrificavam o porco, comendo-o debaixo de uma árvore no dia 25 de dezembro. Eu até comentei que entre os latinos, apesar que nós também somos latinos, entre a América Latina ou América que fala espanhol, é comum, na mesa da ceia de Natal, eles colocarem um leitão assado, com a cabeça, a boca aberta, uma maçã dentro da boca. Isso é comum. Se algum dia você tiver a oportunidade de ir na casa de alguém para desfrutar de uma ceia natalícia, você vai ver isso. Então, na realidade, de onde vem essa tradição? Daqui, da adoração ao Deus Meni, ou Deus Destino, onde era sacrificado um porco e a sua carne, ou o porco, era comido debaixo de uma árvore no dia 25 de dezembro. Esse era o costume no Oriente Médio, nos tempos das civilizações pagãs. Esse costume foi adotado e continua firme até os dias de hoje. Depois também comentamos sobre a mistura do santo com o pagão, ou com o profano, que está em Êxodo 32, do versículo 1 ao 5, onde foi dito a Arão, o irmão de Moisés, que ele fizesse deuses para que o povo seguisse, já que eles não sabiam. Moisés ficou 40 dias no topo do Monte Horebe, do Monte Sinai, com o Altíssimo, e eles não sabiam o que havia acontecido com Moisés. Então Arão disse o seguinte: diga às suas mulheres que tragam ouro, argolas, etc. e tal, e ele fundiu e criou um bezerro. E a multidão dizia: estes são os deuses que nos tiraram do Egito. Ou seja, passaram a adorar um bezerro de ouro. E essa prática da adoração do bezerro de ouro tornou-se uma prática comum na chamada igreja evangélica. Adora-se a pastor, adora-se, hoje em dia está muito de modinha, é a nova modinha, profetas ou pessoas que se dizem profetas, que estão servindo ao próprio ventre, que não têm compromisso com a palavra, que estão ensinando teologias ou escatologias errôneas, tais como o arrebatamento pré-tribulacional. Eu ouvi um pastor dizendo aquela parte que um será tomado e outro será deixado. Aí, tá vendo? Esses que serão tomados pelo arrebatamento. Não! Leia o que está escrito antes. Yeshua comparando os tempos que nós já estamos vivendo como nos dias de Noé, em que as pessoas comiam, bebiam e davam-se em casamento. Ou seja, estavam despreocupados. E a hibridização estava acontecendo, rolando livremente. Absolutamente livremente. Era proibido proibir.
E aí, no desenvolvimento da mensagem, está escrito, então, um será tomado e um será deixado. Eu pergunto a vocês, Noé foi tomado ou foi deixado? Respondam aí no chat, por favor. O que aconteceu com Noé? O Eterno o tomou ou o deixou? Me digam, respondam aí, por favor, no chat. Se Noé foi tomado ou foi deixado? Alguém se atreve a responder? Sem medo, pessoal, sem medo de se equivocar. Não há aqui, não é uma disputa. E isso, o Ilaudinei colocou deixado. A Marilene Bom Tempo também. Eu também quero ser deixado. Porque aqueles que foram tomados pelo dilúvio. E Noé foi deixado, a sua vida foi poupada, ele foi deixado, teve que construir a arca. Teve que construir a arca para que servisse de salvação para ele e a sua família. Então essa coisa de que nós seremos tomados pelo arrebatamento é mentira. Isso é um ensino equivocado. Isso é um ensino errôneo. Por isso que essa coisa de arrebatamento pré-tribulacional, conforme diz esse livro aqui, olha, e eu estou preparando uma live sobre a página que fala, se não me engano, acho que é a página 47, que esse ensino do arrebatamento pré-tribulacional foi criado justamente para destruir as pessoas, para tornar as pessoas acomodadas. Qual o nome desse livro, Gustavo? A Hierarquia dos Conspiradores, a História do Comitê dos 300, do Dr. John Coleman. Eu cria nisso, pessoal. Eu pregava isso. Hoje eu me levanto contra, porque, pela misericórdia do Pai, os meus olhos foram abertos. Então não queira ser um tomado, não. Nós todos seremos deixados. E hoje as pessoas estão fazendo do homem carnal, do braço carnal, o seu bezerro de ouro. E, infelizmente, eu quero apresentar a vocês uma coisa aqui. Me digam, por favor, se isso é normal. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, rapidamente. Me digam se isso aqui é normal. Só um momento. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Aqui, pronto. Já vai aparecer aí para vocês. Cadê? Aqui está. Deixa eu ver se está aparecendo. Está, né? Pois bem, esse é o meu serviço de nuvem. Isso aqui eu baixei ontem à noite. Me digam se isso aqui é normal, pessoal. Deixa eu ampliar aqui. Pronto. Vamos lá. Dele o patarane. Isso que ele moa parane. Heribo patarane. Hatukunese. 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 Hekobis. Hekobis. Yukos. Meo paria tokoda maeteke. Likomena malba do bokugese. Está com a equipe de segurança. As pessoas que estão revistando outras pessoas, isso é com a equipe de segurança. Para quem não sabe, esse é o Brandon Biggs, aquele que supostamente profetizou que o Donald Trump sofreria um atentado, só que ele falou tudo completamente errado. Ele está falando aí em línguas e depois traduz para a esposa dele. Segundo ele, Deus está revelando para ele ali no momento. Agora, prestem atenção no fundo que ele colocou para fazer a live. Olha a árvore de Natal ali. Olha a árvore de Natal. E ao fundo, mais ainda ao fundo, a Casa Branca. Eu tenho outro vídeo dele, em que ele também faz profecias no jardim da casa dele, onde estavam abóboras, aquelas abóboras gigantes que são plantadas e depois colhidas justamente para o dia de Halloween.
Quem compra aquelas abóboras são pessoas que celebram ou querem decorar a casa com decoração de Halloween. E ele estava fazendo um vídeo com essas abóboras atrás dele, agora o Natal. E vocês vão ver que ele começa a falar um monte de coisas aí, supostamente em línguas estranhas, e depois fica traduzindo para a esposa. Eu os vejo. São as pessoas contratadas para proteger. Nikum de Tibuka Bata. Hekeseka tu in that army against oats. Niti ost. Iti ost the pastor woman da. Iti post the prata ete bese hisango. Enemy kika shango bando by a tesi coconut. Atunda you opening on your angle chicken and upatop. Crede sete opa. He talk hold about over a shake manade. He only my bokovi bashana nene. Hatu kona nene. He kona nonge. Matugina sukuta. Mas eles estão procurando um árabe, mas não é isso. Eles estão procurando alguém que seja árabe, mas não é. Nem todos os terroristas são árabes. Foi isso que acabei de ouvir o Senhor dizer. Vocês estão procurando apenas árabes, mas é uma infiltração de alguém que não é. Não é um árabe, mas é alguém de fé muçulmana. Só porque não tem pele escura. Não olhe, não olhe. Como se todos os árabes tivessem pele escura, não? Como se todos os árabes tivessem pele escura. A besteira é tamanha. Estereótipo. Estereótipo. Não olhe para o estereótipo. Não procure por estereótipos para o que está prestes a acontecer. Você entende? É o maior engano por dentro. Estereótipos. Vocês estão olhando apenas para a pele escura. Isso é estupidez. Vocês precisam ir mais alto. Isto é mais sombrio. É mais sombrio. Você entende? Isto é mais sombrio. O plano é mais sombrio. Tela opa toda mata. Que people you couldn't name on yango di bakunda di shango da bakrama. Bakrama. Mecca. Baklama. Mecca and Mecca. Mecca Makush. Maka Mecca. Meca. Tem mais aqui. Ó. Eu vou tocar um outro vídeo dele aqui. É a continuação desse daí. Só um momento. Deixa eu trazer aqui esse. Vamos lá. Me digam se isso é normal. Lady Anora Baserian. Leonora Baserian. Leo Bato Comedy Baranamosumum. Radio Bodobo Ki Paranamosotona Namondom. Lelio Paranamosica Nano de Bessia Paranamotaba. Leli Bigi Menanon de Robo Sano Ramondia Mo Shikale Bechi. Le Comananamondo Bede, Le Comananamonde, Lidi Boki, Liboki Ando, Likoti Pandoro, Likanomondo, Likilibosia, Leomananamonia, Paranemosande de Bucabro, Letanoromosi, Andoreba. Aí eu te pergunto, isso está edificando a quem? Se Paulo disse que se aquele que fala em línguas tem que ter alguém que as interprete para que toda a igreja entenda e seja edificada. Ele está edificando quem aí? Primeiro que isso não são línguas. Isso vem do coração dele. Segundo que não está identificando ninguém. Terceiro que ele nunca foi profeta. Relia tose, lelia tosticando, lelia tosticando da baseti, le corri biseteri, man, beyond the moticando, riando the moking, apando the bo, ate che se tebo dope che se, le che te che deve che se toque, le che te ribiconda.
Bom, vou parar por aqui porque é bizarro, pessoal. É simplesmente bizarro tudo isso. Mas esse daí tornou-se o bezerrinho de ouro de vários pastores que o tem como pastor, ele não é, que o tem como profeta, ele não é. Inclusive, ele foi expulso de uma igreja porque ele fez uma profecia dizendo que o dinheiro do Iraque seria o mais valorizado do mundo. Pessoas venderam posses, venderam bens, compraram dinheiro iraquiano e não aconteceu. O pastor o expulsou da congregação e disse: eu te proíbo que você volte a abrir a sua boca na minha igreja. Eu mostrei, fiz uma live sobre as 31 profecias dele, as quais nenhuma se cumpriu. Nenhuma. Ah, mas ele acertou o negócio do Trump. Não acertou, porque ele disse que quando acontecesse o que aconteceu, o Trump ia cair de joelhos lá no altar e ia glorificar a Deus. Isso nunca aconteceu. Ele é um mentiroso. Mas as pessoas aí no Brasil, eu estava acompanhando o chat e as pessoas, irmão, ora pela minha família, ora pelo meu filho que está doente, ora pelo meu casamento e coisa e tal. Ou seja, as pessoas deixam de confiar nas Sagradas Escrituras, deixam de confiar em Yeshua para acreditarem num bezerro de ouro. Em outras palavras, ainda que tenham se batizado, ainda que tenham sido curados de alguma coisa, ou um problema difícil ter sido resolvido, mas em seus corações estão voltando para o Egito. E para que possam voltar ao Egito, necessitam de um bezerro de ouro. E ficam pedindo a Arão que forme ou que dê forma à imagem de um bezerro de ouro para que possam adorar. Se tem uma coisa que irrita, e se você for ler Isaías 65, do 1 ao 11, conforme já mencionamos aqui, o Eterno fala no versículo 3, um povo que me irrita constantemente. Se tem uma coisa que irrita constantemente o Eterno, isso chama-se idolatria. E existem muitas pessoas que se dizem cristãos ou cristãs que são idólatras. Idólatras de pastores, idólatras de profetas, idólatras de cantores evangélicos, idólatras até de denominações. Por isso a igreja vai ser provada. E quando esse pessoal se der conta de que não há arrebatamento pré-tribulacional, muita gente, infelizmente, irá apostatar da fé. Porque misturaram o santo com o profano. O remanescente não faz essa mistura. Continuando aqui, pessoal. Remanescentes são todos aqueles que não misturam o santo com o profano, que é algo imundo ou mundano. Mistura do santo com o mundano ou com o profano. Podemos encontrar, eu vou citar aqui apenas porque tem muita coisa a ser comentada. 2 de Reis, capítulo 17, do versículo 16 ao 20. Se você quiser anotar para depois ler em sua Bíblia, 2 de Reis, capítulo 17, do versículo 16 ao 20. Apocalipse 18, 4. Saí dela, povo meu. Saiam dessa Babilônia. Abandonem essa mistura. E Salmo 106, do versículo 35 ao 41. Esse eu quero ver com vocês. Vamos ver aqui. Salmo 106. Se você puder acompanhar aí com a sua Bíblia. Salmo 106,
do versículo 35 ao 41. Ou melhor, do versículo 34 ao 41, onde podemos ler o seguinte: não exterminaram os povos como Adonai lhes ordenara. Antes, se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras, e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se, por isso, a ira de Adonai contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança, e os entregou ao poder das nações, sobre eles dominaram. E os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. E até hoje, o chamado povo santo comete esses mesmos erros, esses mesmos pecados. Em outras palavras, o que ocorreu no passado, eles não aprenderam nada. Absolutamente nada. Nós vemos denominações hoje com batuque de terreiro de umbanda, de quimbanda, de candomblé. As pessoas colocando roupas longas, coloridas, e dançando como se estivessem louvando aos orixás, tentando enganar, dizendo que estão possuídas pelo Espírito. É essa igreja que diz que vai ser arrebatada. Essa igreja que mistura o santo com o profano, que celebra Natal, que celebra fim de ano, que celebra Carnaval, que celebra Halloween. Essa é a igreja. Continuando, já estamos na segunda parte, pessoal. Os druidas matavam um porco e ofereciam a cabeça do animal morto à deusa Freia. Os alemães consideravam a Berta como a deusa da casa. No solstício de inverno, preparava-se o lar para tal deusa na chaminé, porque Papai Noel entra pela chaminé. Por que Papai Noel entra pela chaminé e não pela porta? A troca de presentes era uma tradição romana para simbolizar bons desejos. Primeiro trocavam pães e ramos verdes, as guirlandas da deusa Estrena. Os costumes pagãos, as cabeças cortadas dos inimigos eram penduradas em árvores consideradas santas. Tudo isso era feito no dia 25. Eu falei aqui do Oriente Médio, em que eles subiam o monte, sacrificavam um porco e o comiam debaixo de uma árvore, em memória da deusa Fortuna e do deus Destino, e aqui o costume dos druidas e de povos europeus. Ah, mas o meu pastor falou, que me importa o que o seu pastor falou? O importante é o que a Bíblia diz. O seu pastor não tem autoridade alguma diante da autoridade da palavra do Eterno. O seu pastor está alimentando o seu próprio ventre. Ele não tem a preocupação de ensinar a verdade. Continuando. A Bíblia nunca ordena celebrar o nascimento de Cristo. Primeiro que Cristo nunca nasceu no dia 25 de dezembro.
Ele nasceu entre setembro e outubro. A segunda quinzena de setembro até a primeira quinzena de outubro. Esse espaço de dias foi quando Yeshua nasceu, na festa dos tabernáculos. Nunca pôde ser em dezembro, porque dezembro em Israel é frio. E se o frio é intenso, até cai neve. Yeshua ordenou apenas duas coisas aos seus discípulos. A ceia, fazei isto em memória de mim. 1 de Coríntios 11, versículos 24 e 25. E o batismo. Nenhum apóstolo, nenhuma igreja do primeiro século, nem o próprio Yeshua nunca mandou celebrar o seu próprio aniversário. Você lê escrito em algum livro, em algum evangelho, algum versículo, e Yeshua celebrou o seu aniversário, você vê escrito que ele transformou água em vinho, que foi o primeiro milagre, numa festa de casamento. Você vê ele indo a outra festa de casamento e abençoando os noivos. Mas ele nunca celebrou o seu aniversário. Toda a celebração anual do nascimento de Yeshua foi introduzida séculos depois. Então não é um mandamento, é uma manipulação humana. 25 de dezembro, uma data pagã. O Natal surgiu oficialmente quando a Igreja de Roma decidiu cristianizar festivais pagãos muito populares. Olha de onde vem isso. Que festivais eram esses? Hoje está osso, né, pessoal? Que festivais eram esses? A Saturnália, que era celebrada na Roma Antiga, de 17 a 25 de dezembro. Festa dedicada ao deus Saturno, comida abundante, troca de presentes, decoração com plantas verdes, com a guirlanda, excesso de bebida, inversão de papéis sociais. Ou seja, quem era hétero experimentava outra coisa, quem era hétera experimentava também outra coisa, e etc, etc, etc. Tomavam vinho, se embebedavam, no ritual ao deus do vinho, o deus Baco, daí vem a palavra bacanal, que não preciso definir aqui o que significa. Eu vou terminar essa live. Eu vou terminar. Eu sei que tudo isso é espiritual. O povo romano não queria abandonar essa festa, então Roma a cristianizou. Outra celebração, Natalis Solis Invicti, o nascimento do Deus Sol. Em 25 de dezembro, celebrava-se o renascimento de Mitra, o mitraísmo, que hoje é conhecido como catolicismo. E quem foi Mitra? Deus persa que foi absorvido pelos romanos. O renascimento do Sol Invictus, o solstício de inverno, o dia em que a luz começa a vencer a escuridão. A Igreja Católica primitiva decidiu unir o Deus Sol e o tornou o Sol da Justiça, como está escrito em Malaquias 4:2. A palavra em Malaquias 4:2 fala do Sol da Justiça. A Igreja Católica pegou esse versículo do Sol da Justiça e o transformou no Deus Sol. O nascimento de Mitra transformou-se no nascimento de Yeshua. Só um momentinho, pessoal. Senão não dá para prestar atenção, não, pessoal. Não dá para me concentrar, não. Assim, 25 de dezembro foi adotado não porque Yeshua nasceu
nesse dia, mas porque era politicamente conveniente ou politicamente certo. Não, vamos misturar tudo aqui, vamos colocar tudo no caldeirão da bruxa. Ah, mas eu sou cristão, na palavra não está... Não, está sim, o Papa já ensinou. Vem aqui, vem celebrar com a gente. Fuja disso, pessoal. Porque isso são obras da igreja prostituta. Os cristãos primitivos rejeitavam celebrar aniversários. Tertuliano, Orígenes e outros pais da igreja rejeitavam festas de aniversário porque eram costumes pagãos. Inclusive, deixa eu abrir aqui um parênteses. Está aqui anotado. Cadê? A Bíblia relata 2 festas de aniversário que terminaram em tragédia. Eu até anotei aqui, 2 festas de aniversário mencionadas na Bíblia terminaram em catástrofe, ou seja, assassinatos. Gênesis 40, do versículo 18 ao 22. Vamos ver? Gênesis 40. Abra sua Bíblia aí. Gênesis 40. Do versículo 18 ao 22. E foi justamente o sonho de José. Diz assim: o sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Versículo 18. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então, no aniversário de Faraó, aconteceu o quê? Uma sentença de morte. Uma sentença de morte. Qual é o outro exemplo? Mateus capítulo 14. Vamos ver Mateus capítulo 14. Do versículo 6 em adiante. Diz assim: ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, Herodias, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa,
determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Yeshua. Então, 2 exemplos de dias natalícios em que a morte aconteceu. Talvez seja por isso, eu não posso afirmar, que Yeshua nunca celebrou o seu dia natalício porque era um costume pagão. Então, repetindo, Tertuliano, Orígenes e outros pais da igreja rejeitavam festas de aniversário porque, número 1, eram costumes pagãos. 2, enfatizavam a exaltação do homem e não de Deus. 3, nenhum servo de Deus na Bíblia celebrou aniversário santificado. Orígenes escreveu, abre aspas, os pecadores celebram seu aniversário, os santos celebram sua morte. Fecha aspas. Por isso, os cristãos primitivos comemoravam a morte dos mártires, não o nascimento deles. E aí, pessoal? Você pode até dizer, não, esse Gustavo está radical demais. Tudo bem. Você tem o direito de emitir a sua opinião. Mas você não pode dizer que eu estou mentindo ou que o que está sendo dito aqui está fora das Sagradas Escrituras, porque nós estamos vendo os exemplos nos diversos capítulos que já vimos e continuaremos a ver. Símbolos natalinos, todos de raízes pagãs. Árvore de Natal, originada de cultos germânicos e nórdicos, as árvores sagradas, onde segundo... Onde que está aqui? Aqui, ó. Nos costumes pagãos, as cabeças cortadas dos inimigos eram penduradas em árvores consideradas santas. Então, árvore de Natal, originada de cultos germânicos e nórdicos, as árvores sagradas, especialmente ao deus Odin. A Bíblia alerta diretamente, Jeremias 10, do 1 ao 4. Vamos ver? É o famoso capítulo que o Antônio Júnior disse que não tem nada a ver. O Antônio Júnior disse isso. Tem um vídeo dele dizendo que não tem nada a ver. Não tem problema nenhum colocar árvore de Natal em casa. Jeremias capítulo 10. Opa, passei, pessoal. Está aqui. Ouvi a palavra que Adonai vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz Adonai, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Deixa eu ver se eu encontro aqui o vídeo do Antônio Júnior falando essa heresia. Deixa eu abrir aqui uma outra janela aqui. Pronto. Vou colocar aqui. Pastor Antônio Júnior fala sobre o Natal. É um vídeo antigo. Deixa eu ver se eu encontro aqui.
trocar Natal e colocar árvore de Natal. Sobre a árvore de Natal. Aqui ele colocou 4 semanas atrás. Ele fez outro vídeo, né? Mas tem um vídeo antigo dele que ele comenta que não tem. Olá, meus irmãos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e neste vídeo eu vou tirar todas as dúvidas que vocês têm a respeito do Natal. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas perguntando se é pecado montar árvores de Natal em casa, até mesmo dentro das igrejas. Será que nós cristãos também podemos comemorar essa data, sendo que ninguém tem certeza se Jesus realmente nasceu no dia 25? Então o vídeo de hoje está muito interessante e eu tenho certeza que se você ficar até o final, você nunca mais terá dúvidas se é pecado ou não e você ainda vai ter respostas para dar às pessoas à sua volta, tá bom? Inclusive eu recebi uma pergunta de uma pessoa aqui nos comentários e eu achei muito interessante o pedido de ajuda dela e eu vou ler para você o que ela escreveu. Pastor, minha família serve a Deus e todo ano celebramos o Natal. Uma das coisas que mais gostamos de fazer é nos reunir para montar e enfeitar a árvore de Natal na sala de casa. Mas um pastor de outra denominação me disse, citando versículos da Bíblia, que não podemos ter árvore de Natal, pois vem do paganismo e por isso é um pecado muito grave contra Deus. Ele está certo? Olha, irmãos, na hora que eu vi esse comentário, eu pensei, eu preciso fazer um vídeo, eu preciso esclarecer essas dúvidas, porque por mais que para alguns seja algo simples, muitos ficam realmente perturbados, se sentindo mal e achando que estão desagradando a Deus. Então, primeiramente, eu vou responder essa pergunta sobre a árvore de Natal e depois eu vou explicar sobre a questão do Natal em si. Será que nós podemos comemorar essa data? Será que é uma data pagã? Tá bom? Então fique comigo até o final e você vai ser muito edificado. Mas antes disso, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. Todos os dias eu tenho trazido mensagens bíblicas, tudo de uma forma simples. Então é só você clicar no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. Ative esse sininho para você receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Então vamos começar, irmãos. Essa questão do cristão ter ou não uma árvore de Natal em casa é uma discussão que já acontece há muito tempo, todo ano é a mesma coisa. E eu acredito que a gente nunca vai chegar a um senso comum. Eu, particularmente, respeito a opinião de quem é contra, mas preciso deixar muito claro que esse costume moderno de ter uma árvore de Natal não está relacionado a nenhum tipo de paganismo. E por mais que algumas denominações... Esse costume moderno de ter árvore de Natal não está relacionado a nenhum tipo de paganismo, tá vendo? Tá aqui, ó, o cara tem quase 16 milhões de inscritos. Esse vídeo aqui ele postou 4 semanas atrás com 210 mil visualizações, 1.254 comentários. Olha só, foi Deus que tocou no coração do pastor Antônio Júnior. Estava pensando em procurar sobre esse assunto do Natal, mas queria que o vídeo que fosse o pastor Júnior explicando. E agora apareceu para mim. Obrigado a Deus. Obrigado, pastor Júnior. Estou tirando todas as minhas dúvidas sobre o Natal. Tá aqui, ó. Eu sou cristão, celebro o Natal, sei que meu Redentor não nasceu no dia 25, mas o importante é que ele nasceu e vou comemorar o seu nascimento por amor ao seu sacrifício. Quer dizer, olha a contradição, sabe que não nasceu, mas vai comemorar. Por exemplo, eu acredito que aqui existam muitos pais e mães que estão acompanhando essa transmissão, né? Vamos supor que a data de nascimento do seu filho seja 3 de março, 3 de agosto, 3 de julho, 3 de novembro. Você celebra a data de aniversário do seu filho, porque eu sei que muitos celebram, em vez de 3 de março, você vai celebrar no dia 24 de abril? Não. Como Yeshua nunca pôde ter nascido no dia 25, mas isso vem de uma longa tradição, as pessoas celebram. E ainda pega um pastor, eu vou repetir aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que diz que não tem problema algum. Isso é igreja prostituta, pessoal. Você receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Então vamos começar, irmãos. Essa questão do cristão ter ou não uma árvore de Natal em casa é uma discussão que já acontece há muito tempo, todo ano é a mesma coisa,
e eu acredito que a gente nunca vai chegar a um senso comum. Eu, particularmente, respeito a opinião de quem é contra, mas preciso deixar muito claro que esse costume moderno de ter uma árvore de Natal não está relacionado a nenhum tipo de paganismo. Viu? Não está relacionado a nenhum tipo de paganismo. E nós já vimos aqui, a árvore de Natal, originada de cultos germânicos e nórdicos. As árvores sagradas, especialmente ao seu deus Odin. Aí vimos o que Jeremias diz. Ainda que hoje as pessoas digam que não as adoram, o símbolo permanece idêntico. Jeremias 10, do 1 ao 4, descreve povos que cortavam árvores, decoravam-nas com prata e ouro e as fixavam no chão para adorá-las. O cara tem 16 milhões de seguidores. E por mais que algumas denominações critiquem as árvores de Natal, usando, por exemplo, a passagem de Jeremias capítulo 10, não existe nada na Bíblia que condene ou proíba montar uma árvore decorada em casa. Tá vendo? Eu queria pegar o primeiro vídeo que ele fala sobre esse tema, que deve ter uns 6 anos o vídeo, mas tá aqui, pelo menos ele está sendo coerente, está mantendo. Esse vídeo foi postado 4 semanas atrás, ele está mantendo o que ele disse há 4, 6 anos atrás. Olha só, pessoal. Está preocupado com o bem-estar espiritual das pessoas? Não. Esse é o evangelho do ai, que biite, que coxita, você é a fraqueza de Deus, meu irmão. É o evangelho biite, é o evangelho bonitinho, é o evangelho cool, o evangelho I love you, eu te amo. É esse evangelho que mistura o santo com o profano. E eu vou ler para vocês essa passagem de Jeremias capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Olha o que está escrito. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeito-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance. Como o espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenho medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Olha isso, irmãos. Se a gente perceber aqui nessa passagem bíblica, nós vamos ver que Deus, na verdade, está proibindo a fabricação de imagens feitas de madeira que são revestidas com ouro e prata com o objetivo de serem adoradas. E vamos ser sinceros, irmãos, ninguém fica se prostrando diante de uma árvore de Natal para... Olha a ignorância. Ninguém fica se prostrando diante de uma árvore de Natal. Não precisa se prostrar, Antônio Júnior. Basta colocar em casa. Basta colocar em casa. Já é o suficiente. Para adorar nada. E tem uma outra passagem que alguns cristãos usam para dizer que é pecado montar árvore de Natal. Está lá em Isaías capítulo 44, onde o profeta Isaías fala da ignorância das pessoas que cortam uma árvore, queimam parte do fogo para eles se aquecerem e usam uma outra parte para formarem um ídolo para eles adorarem. Por isso, irmãos, só é errado se a gente usar uma árvore de Natal como se fosse um amuleto da sorte. Deixa eu procurar outra aqui, ó, rapidamente. Malafaia celebra Natal. Tá aqui, ó. Isso daqui tem tempo, olha só. Há 7 anos atrás, ó. Na casa dele, ó. Natal. Eu fico assim, bobo. A cantata de Natal da nossa igreja, eu fui ler alguns comentários, eu fico assim de boca aberta. Como é que tem cristão que faz o jogo do diabo e dos ímpios? Olha, jogo do diabo e dos ímpios, hein? E a árvore de Natal lá atrás, ó, na casa dele. Para não celebrar o Natal. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quem trouxe essa pataquada para o Brasil foi o movimento G12. Não, Malafaia, isso está na Bíblia. Ninguém trouxe para o Brasil, não. Isso está na Bíblia. É que você não lê. Esses caras é que incutiram essa mentalidade medíocre para não se celebrar o Natal. Mas eu vou dar uma resposta na Bíblia. Presta atenção. Pouco importa o dia que Jesus nasceu, minha gente. Então por que celebrá-lo? Então por que celebrar justamente o dia 25? Vamos para a Bíblia.
Vamos ver o nascimento de Cristo? Primeiro, a estrela de Belém celebrou o nascimento de Cristo. Sabe o que significa isso? O universo celebrou o nascimento de Cristo. Os anjos, o coral de anjos que os pastores viram, o mundo espiritual celebrou o nascimento de Cristo. Os pastores celebraram o nascimento de Cristo, que representa o povo. Os pastores agora representam o povo, né? Tá certo. Os magos representam a elite. Todos celebraram o nascimento de Cristo. Como nós que somos cristãos não vamos celebrar? Porque não foi no dia 25, Malafaia. Deixa de ser hipócrita, não foi no dia 25. O nascimento do Salvador do mundo. E ainda tem cara, vai ter que ser. Daqui a pouco os evangélicos vão celebrar o carnaval. Vai ser tapado lá longe. Olha, viu? 7 anos atrás ele disse isso e agora ele coloca o bloco da igreja dele na rua, né? Pelo amor de Deus. Eu fico indignado com a ignorância de alguns. Jesus foi feito para ser celebrado. O nascimento dele foi celebrado na Bíblia. Vai ler o Evangelho de Lucas. Diz aí, Malafaia, quando é que Yeshua celebrou uma festa de aniversário? Nos 3 anos e meio de ministério. Diga aí. Eu acabei de mostrar aqui. Jesus é celebrado no céu, é celebrado nos astros, é celebrado na terra. E vem gente aqui dizer que não deve celebrar o nascimento de Cristo. Olha, vou mais uma só para irritar essa turma. Aqui na minha casa, ó, tá vendo? Ó, árvore de Natal. Vocês estão vendo aqui? Ah, isso aí é pagão. Não. É festa. A minha casa lá fora está toda enfeitada. Daqui a pouco vai chegar minha família. Mostra eles, Ed. Daqui a pouco vai chegar aqui minha família. Está arrumado lá a mesa. Aí antes que algum hipócrita fale, hipócrita... Ali minha filha com a minha netinha, ó. Olha lá. Aqui, ó. Vem aqui para mim. Antes que algum hipócrita, pastor, o senhor está mostrando a mesa e tem gente que não comeu nada. O que você sabe que eu faço pelos pobres? É demais. Vamos ver outra aqui, ó. Esse aqui, então, defende muito. Olha só. Lily. Esse é um dos maiores defensores de que evangélicos celebrem o Natal. Gente, estou aqui hoje em São Paulo com o pastor Lamartine Pocella, pastor da Igreja Batista Palavra Viva, um homem de Deus, um mestre da palavra, alguém que tem uma história nessa nação. Eu acho que a primeira vez que nós pregamos junto, eu estava começando, foi em 93, num evento em Londrina, e o pastor Lamartine, assim, sempre me inspirou com o seu... Olha, vou abrir meu coração para vocês. Depois do que aconteceu do cara, filho do pastor, que ele, o Luciano Subirá, da Igreja Alcance, lá de Orlando, que abriu lá em Orlando, fez com a filha da Aline, olha, me dá até uma repulsa ouvir a voz desse cara. Seu conteúdo sem embasamento bíblico. E a gente vai aproveitar esse nosso tempo junto e compartilhar com vocês algumas coisas. Algo que me chamou a atenção aqui, Lamartine, estava olhando essa revista fantástica de vocês, Palavra Escrita, e acho que essa imagem fala tudo aqui, né? Jesus encarando o Papai Noel, Natal está chegando, e esse é um assunto que você, como eu, ouvi muito questionamento, muita pergunta, e eu acho que vale a pena aproveitar um mestre como você, uma enciclopédia ambulante como você, e a gente trocar ideia de algumas questões práticas. A rasgação de seda é tremenda, né? É um puxando o saco do outro. Se um deles ali resolver fazer um PET scan na bolsa escrotal, vão aparecer várias arcadas dentárias. Práticas a respeito do assunto. Então, essa conversa de hoje vai ser a respeito disso, independente do que você acha ou pensa, né, sem atacar nenhum tipo de pessoa. Aliás, a gente diz que até quando há divergência, a gente ataca ideia e não pessoas. É verdade. Né? Mas o tom da conversa não será um ataque, eu acho que é uma tentativa de uma conciliação numa área que às vezes é muito controversa, e a nossa única intenção é abençoar o seu coração. Então, eu espero que essa conversa realmente seja produtiva e te enriqueça. Bom, gente, Luciano, uma das perguntas assim mais comuns que eu recebo na questão do Natal é:
É pecado celebrar o Natal, É maldição. é maldição, é paganismo. Muita gente celebrava o Natal, deixou de celebrar, tem tristeza por isso, mas não consegue celebrar mais. E as pessoas, então, muitas vezes debatem na internet, criticando aquelas que celebram, que não celebram. O que você acha disso, Luciano? Bom, um dia desse eu estava numa igreja, e eu vou dar uma volta aqui antes de voltar no assunto, porque a gente é orientado pela palavra de Deus, nossa fé, nossa crença, convicções, nossas práticas, todas são baseadas na palavra de Deus, e parte do motivo dessa confusão toda é às vezes, a falta de informação a respeito da palavra. Então, eu estava em algum lugar, era uma festa de aniversário da igreja, uma pessoa, porque a gente brinca que tem o xiita e tem o xaato, né? No meio cristão a gente tem xaatos. Um cara chegou para mim e falou: onde é que está na Bíblia que tem que comemorar aniversário de igreja? E eu lembro que eu olhei para ele e respondi com outra pergunta. Falei: onde é que está que não pode? Né? E essa pergunta eu fiz para ele porque uma vez o pastor Abe Uber, meu pastor, ele me perguntou: você celebra aniversário de casamentos de cada um de vocês na sua família? Eu falei: sim. Ele falou: onde é que está na Bíblia que você tem que fazer isso? E eu fiz a mesma pergunta. Falei: onde é que está que não pode? Ele falou: Luciano, você viu como foi simples para você resolver o assunto? Ele falou assim: mas você não tem a mesma simplicidade quando o assunto é o Natal. O pastor Abe, de cultura americana, sempre valorizou o Natal, entendendo ele, né, como não apenas uma celebração para o cristão, mas uma ferramenta evangelística. E eu já cresci num outro contexto. Meu avô, pai do meu pai, se suicidou numa véspera do Natal. Eu acho que isso tinha lá o seu peso, para o papai não ser empolgado com a comemoração do Natal. E fora isso, toda essa conversa de que a origem do Natal tem elementos pagãos muito fortes, e isso a gente não vai negar, me fez crescer sem dar a menor importância àquilo, porque a gente não comemorava Natal, eu não ganhava presente de Natal, eu ganhava presente de fim de ano. Aliás, eu faço aniversário 20 de dezembro, meus irmãos ganhavam o presente de fim de ano, o meu era uma Era de Natal junto, mas nem se falava isso, então... Bom, eu vou parar, pessoal, porque eles vão defender aí que não tem problema algum. Eu acabei de receber uma notícia aqui, ó, o Trovo, a plataforma Trovo, baniu o canal. Perdi o canal no Trovo, pessoal. Tá aqui, ó, High 4SA Flórida. Depois de uma revisão da sua conta, chegamos a expedir uma ação de suspensão sobre a sua conta. Isso significa que o acesso à sua conta foi restringido pela duração confirmada abaixo. Razão: conteúdo político. Extensão da restrição permanentemente. Tá aí, o Trovo baniu meu canal. Já é o segundo canal que eu perco no Trovo. Mas deixa eu voltar aqui, porque eles vão ficar falando aí. Eu sinceramente não aguento mais ouvir a voz do Luciano Subirá e do pessoal da Alcance daqui de Orlando, porque são covardes e estão protegendo bandido, um violador de crianças. Não vou entrar aqui no mérito da questão, mas a justiça será feita e que a Aline cobre e cobre muito. Aline, você tem que pedir muito a esses bandidos. Ressarcimento. Bom, esses são alguns, pessoal, que estão levando as pessoas a adorarem o seu bezerrinho de ouro. E se vamos mais a fundo, o formato da árvore de Natal é um triângulo. Se você pegar a imagem da Aparecida, é a mesma coisa. Os enfeites, as bolas, representam o órgão fálico de Nimrod, porque como é que é mesmo o nome? Semiramis mandava ir ao bosque, cortar uma árvore, decorar essa árvore com esferas, simbolizando o Deus Sol, e também o órgão fálico de Nimrod, Semiramis, a mãe de Tamuz. Mas esses pastores sabem disso, Gustavo? Sabem. Mas por que eles não pregam a verdade?
É isso aqui, meu amigo. É isso aqui, ó. Por isso que eu digo, eles estão alimentando o próprio ventre. Eles estão alimentando o próprio ventre. Vamos continuar aqui. Papai Noel, também conhecido por São Nicolau, que na verdade é Odin. O bom velhinho com barba, trenó e renas deriva do deus nórdico Odin, que sobrevoava céus no solstício de inverno. Posteriormente, Roma misturou com a figura de Nicolau de Mira e a Coca-Cola modernizou a imagem no século XX. Hoje substitui simbolicamente o papel de Deus como provedor. Estrelas, velas, guirlandas, presentes, todos elementos herdados de rituais solares, cultos agrários, simbolismos astrais e festivais de fertilidade. A celebração do Natal é associada à idolatria sincrética. Sincretismo é a mistura de todas as religiões. O Natal é uma festa criada no processo chamado sincretismo, mistura entre cristianismo e religiões pagãs. A Bíblia condena isso. Vamos ver Deuteronômio capítulo 12. Deuteronômio capítulo 12. Versículos 30, 31 e 32. Está aqui, olha. Guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim a Adonai, teu Elohim, porque tudo que é abominável a Adonai e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então, a Bíblia condena o sincretismo. O que, volto a repetir, o que hoje conhecemos como catolicismo, na realidade é um mitraísmo moderno. E também a 2 de Coríntios 6, do versículo 14 ao 17. Que comunhão tem a luz com as trevas? Saí do meio deles e separai-vos. O Natal cristão moderno é uma construção política. O Natal faz parte da tentativa da Igreja de Roma de, número 1, absorver o Império Romano sem conflitos. Número 2, cristianizar populações pagãs. Número 3, manter tradições populares pagãs sob rótulo cristão. E número 4, fortalecer o poder religioso e político. Foi só no século IV que Roma decretou o 25 de dezembro como Natal de Cristo. Então, é uma data romana, decretada, criada por Roma. Por que um verdadeiro cristão não deveria celebrar o Natal? 1, porque não foi ordenado por Adonai. Todo culto inventado pelo homem é rejeitado. Levítico 10, onde fala do fogo estranho. 2, porque deriva diretamente de práticas pagãs. O cristão é chamado à separação, não à mistura. E é a separação que nos faz remanescentes. Porque o remanescente, já é a 5ª ou 6ª vez que eu digo isso, não mistura o santo com o profano. 3, porque reforça símbolos idólatras e anticristãos. Papai Noel, árvore, rituais, a data, todos são estranhos às Escrituras. 4, porque distorce o verdadeiro evangelho. Foco em consumo, família, emoção, tradições humanas, não em arrependimento e santidade. 5, porque substitui a centralidade da morte e ressurreição
de Yeshua. O Natal cria uma religião cultural, não bíblica. É o que o Lamartine Pozella fala. Que é a época que mais se ganha cristãos ou que mais as pessoas se convertem. É uma religião cultural. Eu não falei que tem pastores conhecidíssimos que se prostituem e levam a igreja à prostituição? Tá aí, foram apresentados. 6. Porque é um sistema comercial e mundano. João alerta, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. 1 de João 2,15. A verdadeira adoração deve ser em espírito e em verdade. E como a palavra nos ensina que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, é sinal de que existem os falsos. E os falsos estão aí. As máscaras estão caindo. Pessoal, desde 2019, máscaras estão caindo. Máscaras estão caindo. Essas festas não foram ordenadas por Adonai, vieram do paganismo, desviam o foco de Yeshua e foram assimiladas por igrejas distantes da fé bíblica. Então, se você frequenta um templo e esse templo é decorado para uma festa natalina, saiba que esse templo está distante da fé bíblica. Simples assim. Você pode me criticar, falar o que você quiser, mas tudo, absolutamente tudo que foi comentado aqui está nas Sagradas Escrituras. Basta você procurar, basta você estudar para você saber responder quando alguém te perguntar se um cristão deve ou não celebrar o Natal. É o que, deixa eu até trazer esse comentário aqui para a tela. Tá aqui, ó. Excelente comentário da nossa amiga Simone Domingos, WT4BI. O inimigo sempre quis misturar o DNA podre dele com o DNA do Criador. Pois é isso mesmo. É exatamente isso. É a mistura do santo com o profano. É exatamente isso. Meu irmão Emerson Delgado, Gustavo Morgado, um abraço aqui de Manicoré, Amazonas. Dá um abração na esposa também. Um abração nela, por favor. Eliane Cunha 5301. Quem não se informa cai no bueiro com força. Corretíssimo. Corretíssimo. A Simone ainda comentou, Marcelo Soares, sim, tudo baseado no falo é venerado. Pois é. Tudo baseado no falo de verdade é venerado. E são pastores com milhões de seguidores. Só o Antônio Júnior, mostrei ali o canal dele, 15 milhões e 900 mil, quase 16 milhões. Lamartine Pozella deve ter os seus 3, 4 milhões. Só aí nós estamos falando de quase 24 milhões de pessoas. Em que eles estão pregando um evangelho prostituto. O evangelho do faz de conta. Infelizmente. Eu digo isso com tristeza, pessoal. Eu digo isso com uma profunda tristeza. Bom, vamos fazer uma pausa e daqui a pouquinho eu volto com mais sobre esse tema. Você já parou para pensar em quantas teorias da conspiração giram em torno dos Estados Unidos, especialmente da Flórida? De bases militares secretas a experimentos misteriosos, hoje no 4 Usa Florida vamos explorar algumas das teorias mais intrigantes que circulam entre pesquisadores, céticos e curiosos do mundo todo. Será que há mesmo algo escondido sob o solo da Flórida? Por que tantos eventos estranhos acontecem nesse estado? O que dizem os documentos secretos e os denunciantes?
Prepare-se para mergulhar em um universo onde nada é o que parece. Teorias bizarras, dados curiosos e perguntas que ninguém quer responder, ou será que não podem? Você acredita que há algo por trás dessas teorias ou tudo não passa de coincidência? Comenta aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no Quatros da Florida para mais vídeos como esse. Ele tá ficando maior, vê? Oh, querida, isso é maravilhoso. Chutando como um louco. Ele tá ouvindo. Coloque a mão na barriga e cante baixinho pra ele. Você adorava isso. Parece que ele tá dançando lá dentro. Oh, querida. Oh. Mãe, você poderia contar pro Charlie aquela história com a Dormi que você sempre me contava? Era uma vez um bebê unicórnio que não sabia que podia voar. Este bebê unicórnio era como sua mãe, porque não sabia que podia voar, mas sabia fazer todo tipo de coisa fabulosa. Oi, vovó. Ei, Charlie, como foi a escola hoje? Foi muito divertido. Eu fiz essa cesta incrível no basquete. Não importo muito com basquete. E quanto à paixão? Pare de falar. Diga-me apenas uma coisa. Olha só que vai ser bisavó. Oh, Charlie. Parabéns. Ela disse que ele tem chutado muito, tipo, até demais. Diga a ela para colocar a mão na barriga e cantarolar para ele. Você adorou isso? Você teria adorado esse momento. Você pode ligar a qualquer hora. Ok, mãe, só preciso de um vídeo rapidinho. Isso é tipo uma audição ou algo assim? Não, mãe, só 3 minutos. Você precisa do meu melhor ângulo? Posso dizer olá? Eu sei tocar piano. Oh, ela é tão talentosa. Eu sou absolutamente. Afinal, eu sou sua mãe. Continue. Por que você não começa, então? Já viu? Por favor, poderia começar contando-nos um pouco sobre você, por gentileza? Bem, na verdade, eu nasci muito jovem. Espero que sim. Muito bem, aqui de volta com vocês. Inclusive o Maurição, eu mandei para ele esse vídeo, ele fez um vídeo de 17 minutos explicando sobre esse aplicativo aí que já está disponível aqui nos Estados Unidos. Meu pai, a Baby hoje tá que tá. Tá que tá. Pessoal, agora, para fechar essa live, mais tarde teremos uma outra. Veja bem, eu não mando na vida de ninguém, mas eu tenho a responsabilidade perante ao Todo-Poderoso de trazer-lhes a verdade. É o trabalho do atalaia, que vê o inimigo, a espada chegando, e ele tem que dar o toque certo para que as pessoas se preparem, porque a batalha vem. E é isso desde o primeiro vídeo, quando eu comecei a postar vídeos aqui nessa plataforma, que eu tenho procurado, que eu tenho tentado fazer. Tocar o chofar, anunciando que o perigo se aproxima e que a batalha vem, que a espada virá. Agora, cabe a cada pessoa decidir aprontar-se ou preparar-se ou não. O tema foi trazido, vários versículos bíblicos foram mencionados, mas se você decide, não, eu vou continuar celebrando, coisa e tal, é a sua vida. A minha parte foi feita. E isso, no início, nos primeiros anos, todo fim de ano eu falava isso. Todo fim de ano. Fiquei 2 anos sem falar, porque realmente é uma coisa que eu pensei comigo mesmo. Acredito que as pessoas já entenderam o real significado do Natal. Mas esse ano, eu tenho notado que vários pastores e podcasts estão trazendo o tema à baila. E, infelizmente, conforme foi mostrado, vocês puderam acompanhar também, tem pastores que estão no erro e estão guiando as pessoas a praticarem o mesmo erro.
Ou seja, esses pastores veem a espada se aproximando, mas estão dando o toque errado do chofar. Em vez de darem o toque para que as pessoas se preparem para a batalha, estão dando o toque para que as pessoas descansem, relaxem. Aí o que vai acontecer? O inimigo virá, com engano irá enganar a muitos, já que o engano será brutal. As pessoas se darão conta de que não há arrebatamento pré-tribulacional, e essas pessoas simplesmente perderão a fé. Porque estão colocando toda a sua fé, toda a sua crença no que esses pastores consagrados, conhecidos, andam pregando. E depois que entenderem que não tem arrebatamento, que não vai ter avivamento, e começando o avivamento pelo Brasil, nada desse yada, desse blá, blá, blá e blá que tem sido pregado ultimamente, as pessoas se sentirão sem chão. Poxa, eu acreditei no fulano. Eu fiz parte da comunidade do fulano. Eu comprei os estudos do fulano, eu comprei o livro do fulano. E nada do que ele disse e ensinou se cumpriu. Fulano é um mentiroso. Então esse Deus que fulano anunciava também é mentiroso. Não existe. Aí, como já temos visto aí, muitas pessoas falando que o Deus do Antigo Testamento é um demônio, é um Deus mau, que o verdadeiro Deus era o Deus dos sumérios. Ou outros que dizem que tudo que tinha que acontecer já aconteceu no ano 70 depois de Cristo, que não teremos mais tribulação. Eu vou continuar tocando meu chofar, mesmo com todos os problemas. É a terceira live que eu estou fazendo sobre esse tema. A primeira deu problema, a segunda eu mal comecei, recebi uma chamada, tive que interromper. Essa é a terceira live, vocês... E é um tema estritamente espiritual, não que eu esteja com demônios ou minha casa seja habitação de espíritos. O diabo não pode te tocar, o diabo não pode me tocar, mas pode criar situações para tentar distrair o meu pensamento, a minha mente. Mas graças ao Pai chegamos ao fim. E eu gostaria muitíssimo de pedir a cada um de vocês que, por favor, compartilhem essa live. Vejam que durante a live, apesar que não tinha muita gente, acho que estavam chegando a 1000 inscritos, está aqui, ó, recebi um e-mail, informação sobre a sua conta do Trovo. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Ah, não dá por causa do efeito da câmera. Tiraram o meu canal do Trovo. Enquanto o YouTube, que é a plataforma que tem mais visualizações, me devolveu 13 canais, o Trovo, que é uma plataforma pequena, já é o segundo canal que eles cortam. Mas todas as coisas cooperam para o bem. Guarde isso no seu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Pai. E eu amo ao meu Pai. Eu quero desejar a cada um de vocês uma excelente tarde, tá bom? Ou melhor, aí já é noite, não? Aqui são 4 em ponto, aí já são 18 horas. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma live, e essa live será sobre um pouco de geopolítica, porque a novela Maduro continua e outras coisas também estão acontecendo, e eu quero reportar isso para vocês, tá bom? Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado, moderadores, obrigado todos aqueles que participaram dessa transmissão. Muito obrigado você que está aqui pela primeira vez. Por favor, compartilhe essa live para que outras pessoas saibam do que foi falado aqui, porque eu tenho certeza que o que foi mostrado, que foi comentado, irá edificar e muito a vida de muitas pessoas. Tá bom? May Yeshua bless each one of you.
I'll see you very soon. Tchau, boa tarde. Fala pessoal do canal! Hoje o recado é rápido e direto. Vocês já devem ter ouvido falar dos benefícios do magnésio, mas agora vamos falar do nosso queridinho, o VitaX Magnésio e Potássio da Olo Salute, o nosso campeão de vendas que tem conquistado respeito por onde passa, e com razão. O VitaX Magnésio e Potássio está entre os melhores do mercado, porque cada dose diária entrega o máximo de magnésio permitido pela Anvisa, diferente da concorrência que geralmente coloca doses mínimas. São 350 miligramas de magnésio dimalato e de magnésio glicina, duas formas premium do magnésio que promovem melhor absorção, mais energia, relaxamento muscular, saúde óssea e até melhoram o sono e dores musculares. Perfeito para quem busca mais disposição e bem-estar no dia a dia. E tem mais. O potássio presente na fórmula é um aliado poderoso contra cãibras, fadiga muscular e desequilíbrios eletrolíticos. Ideal para quem pratica esportes ou toma remédios para pressão com diuréticos. Não perca tempo. Acesse nosso site, conheça todas as propriedades do VitaX Magnésio e Potássio e aproveite também os kits de magnésio com 2 unidades. Kit com 3 ou 4 unidades para garantir magnésio para toda a família com economia. VitaX Magnésio e Potássio, da Olo Salute, é o cuidado que você merece.